Olá, boa tarde. O Resenha segue as entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio, feito na presença de todos os representantes de todos os partidos que disputam as eleições. Serão 26 minutos de programa e também estamos ao vivo na Rádio Difusora FM 94.3. O entrevistado de hoje é o candidato ao governo pelo PSTU, Ramon Zapata. Ele tem 57 anos, nasceu em São Luís e é formado em filosofia. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Etevaldo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo. Candidato, você propõe no programa de governo do PSTU, uma eventual eleição sua para o governo do Estado, você se propõe a criação de uma empresa estadual de transporte público, e aí essa empresa, você sai do passe livre para estudantes, passe livre para desempregado, até de fato a tarifa zero, e propõe também a estatização do sistema de ferryboat, que é a travessia, né, que faz aí Porto Itaqui, Cujupe. Como no eventual governo do PSTU, vocês alcançariam e chegaria à efetivação desse tipo de proposta? Etevaldo, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Difusora, né, do seu programa. Etevaldo, eu passei a minha vida andando de ônibus. Então eu sei como é que funciona o sistema de transporte aqui em São Luís e particularmente no Maranhão. Os ônibus lotados, precarizados. E oferecer um serviço de transporte de qualidade para a população maranhense é resolver um problema de mobilidade. E, por exemplo, uma empresa estatal, já que as empresas, ela é uma concessão até do poder público, as empresas privadas de transporte, então uma empresa estatal, ela vai poder ser financiada pelo Estado mesmo, e a gente vai alcançar a tarifa zero. No primeiro momento, passe livre para estudante, para desempregado, até que a gente possa alcançar a tarifa zero, que é fundamental. Consequentemente, o transporte no Estado ele vai ser estatal. Também nessa questão da travessia do ferryboat, que vem muita gente que mora aqui na Baixada e que paga um transporte caro. Então a gente tem que trabalhar no sentido de fazer com que esse transporte seja viável à maioria dos trabalhadores. Principalmente porque no Maranhão, 52% da nossa população vive de Bolsa Família, com uma média por família de R$ 208. Então, com esse transporte caríssimo, as pessoas até para se locomover é uma dificuldade. Candidato, no tópico sobre cultura, o PSTU propõe e afirma que existe um grupo seleto cultural local que possui ligações políticas com o governo e que controla os recursos, né, dos artistas da terra. Então, assim, quer dizer, uma pequena parte, uma elite cultural, por vinculação com o governo, é que eles têm acesso aos recursos da cultura. Você, de fato, precisa que isso amplie esse acesso. Que elite, que parte desse grupo cultural que, como diz o PSTU, tem efetivamente acesso aos recursos da área da cultura? Etevaldo, nós partimos do princípio que cultura, ela, do ponto de vista do conceito, ela é uma construção histórica de um determinado povo em um determinado tempo. Tudo que se constrói nesse tempo, nós podemos chamar de cultura. Agora, existem algumas manifestações culturais que estão dentro desse leque que você observou. E a gente vê que, de acordo com o governo, um determinado grupo de artistas que fazem música, que fazem teatro, que estão dentro desse nicho, eles são mais vistos por determinados grupos. Ou seja, existe, como se pode dizer, uma troca, né, até de determinados apoios de alguns artistas a determinadas candidaturas, né, para que isso se reverta num processo de, eu vou falar de toma lá da cá. Não é que o artista queira que isso aconteça, mas esse modelo de financiamento nesta área, ela vai possibilitar esse tipo de relação. Na nossa gestão, nós estamos querendo construir os comitês populares. E a partir daí, com o financiamento da Secretaria de Cultura, nós vamos, né, viabilizar a cultura nesse aspecto de uma outra maneira.
né? Nós vamos definir através dos conselhos populares os valores que serão empregados nessa área da cultura. Então, o Comitê Popular, os artistas que farão parte de tudo isso, eles que vão definir a melhor maneira de financiamento da própria cultura no aspecto das artes, por exemplo. Então, eles mesmos vão decidir, porque não tem nada melhor do que os próprios artistas, em conjunto com a classe trabalhadora, para definir uma política para o setor. Para que justamente uma política para o setor. Ainda sobre educação, e aí isso vai além da questão programática sua para o Maranhão. Sim. O PSOL defende investimento de 10% do PIB na cultura, na educação nacional. E isso está no seu programa também. Você defende que 10% do PIB do Maranhão, que hoje é em torno de 78 bilhões, seja para a educação. A gente tem um orçamento hoje de orçamento do Estado de 19, quase 20 bilhões, 19,9 bilhões, orçamento estadual para 2018. Como equacionar esse 10% do PIB, aí, pegando o PIB de agora, 78 bilhões, dá 7,8 bi, né, dentro do orçamento que o Estado tem, e aí olhar para o monte de área, que inclusive o programa PSTU propõe, né, de melhoria, de ampliação, quer dizer, há políticas para um monte de setor proposto por vocês, mas aí é uma proposta de vocês de 10% do PIB, né, voltado exclusivamente para a educação. Etevaldo, é o seguinte, as pessoas, de um modo geral, elas pensam a vida de maneira separada. Como que isso aqui é educação, tem uma gavetinha para educação, isso aqui é saúde, tem outra gaveta para saúde, isso aqui é transporte, tem outra gavetinha para o transporte, isso aqui é arte, tem outra gavetinha para arte. Nós do PSTU entendemos o mundo e a vida como uma totalidade. Então, por exemplo, quando tu fala de educação, né, ela está envolvida em vários outros aspectos para tu desenvolver um processo de educação que possa tirar o Maranhão do atraso. Ora, para tu desenvolver um processo como esse, tu tem que ter trabalho, certo? Se tu tem trabalho, você tem muito mais condições, por exemplo, de aumentar o nosso PIB. Porque a maioria dos maranhenses, eles vivem abaixo do nível de pobreza. Como eu já falei, 52% de toda a população maranhense, ela vive de Bolsa Família e que a média é R$208. Então, o que é que nós estamos propondo? Aí, nesse aspecto entra também a educação, entra a saúde, entra saneamento básico, entra várias questões. Por exemplo, nós temos que fazer uma reforma agrária, uma revolução agrária ampla nesse estado, desapropriar o latifúndio, entregar na mão daqueles que vão produzir a riqueza. Aí nós podemos até dobrar esse PIB em pouco tempo, se tu faz essa força de trabalho que está aí, realmente trabalhar com dignidade, com salário adequado, você consegue dar um salto de qualidade no setor e você vai ter até muito mais recurso para investir, particularmente, por exemplo, na educação. Esse governo que está aí, o governo Flávio Dino, os governos de Rosiano e todos os outros governos que já passaram, porque já dirigiram o Estado, a educação tem sido vista de maneira equivocada, porque existe todo um sucateamento, existe todo um processo de privatização da própria educação pública. Tá? Então, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos pegar esse dinheiro do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que é toda a riqueza produzida, e realmente aplicar na educação, que são os 10%. Ou seja, aí tu vai fazer concurso público para professor, que tem uma defasagem aí de quase 4 mil professores. Né? Você vai estruturar as escolas, você pode dar formação continuada, você pode aumentar o salário dos servidores públicos, que não teve aumento, por exemplo. Os professores, nesse governo que está atual, ele deixou de pagar o piso em 2015, 2016, 2017. Deu um aumento agora na GAN, que é uma gratificação. Fez um acordo na Assembleia Legislativa com os deputados, que ele tem maioria hoje na Assembleia Legislativa, assim como fez Rosiano em outros momentos, que também tinha a maioria na Assembleia Legislativa, e terminou travando vários processos de melhoria da educação nesse estado, porque existe um processo de privatização dentro
dentro da educação pública e de não qualificação dos professores, do estudante. E aí, por exemplo, se faz uma propaganda, gasta milhões de recursos públicos com propaganda e na escola, às vezes, você não tem nem o próprio pincel para trabalhar na sala de aula. Aí como é que tu vai falar de escola digna, de escola... Tempo integral, de tempo integral, escola cidadã. Se você não coloca nem o que é o básico para dentro da sala de aula, a formação de professor você não tem, professor, por exemplo, de carreira, plano de carreira, para fazer mestrado, doutorado, para você poder fortalecer o conhecimento do ponto de vista da ciência, da técnica, da cultura, para que a gente possa trabalhar com nossos alunos e não ser uma educação só reprodutivista que a gente tem percebido dentro de todo o Estado, tanto na pública como na privada. Mas a pública é mais acentuada porque a maioria por exemplo, das matrículas de toda a nossa juventude é na escola pública. Então a nossa escola pública ela tem que ser reestruturada, né, de maneira integral mesmo, mas de maneira indissociável, de ciência, tecnologia, cultura, com recurso, com formação de professor, com melhoria nos salários, com biblioteca, né? Isso aí vai fazer com que o Maranhão possa dar uma alavancada nesse processo e acabar com o analfabetismo no Maranhão. É inviável você querer um Estado com um milhão de pessoas que não se comunicam, nem através da escrita e nem através da leitura. Isso é analfabeto que não consegue ler, não consegue escrever. Fora os funcionais. Ou seja, num estado de 7 milhões de pessoas, Etevaldo, você há de convir que esse modelo está totalmente defasado, sucateado. Por exemplo, agora o IDEB, que foi o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, o Maranhão ficou nos últimos lugares. Tanto no ensino fundamental menor, como no ensino fundamental maior. Mas o governo aponta que houve um avanço. Mentira mesmo do governo, porque está aí. O IDEB apontando um dos piores índices do Brasil é o do Maranhão. E o calcanhar de Aquiles do Maranhão é a educação básica, ou seja, o ensino médio. Esse está entre os piores. A gente só ganha mesmo de Sergipe. De acordo com o IDEB, né? Que faz essa pesquisa, né, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico. Mas o governo aponta saiu de 3,2 para 3,7. Isso não atingiu por exemplo, não atingiu o percentual que o governo determina. O Maranhão não atingiu. Por exemplo, o Ceará tinha uma meta para chegar lá. Não atingiram. O Ceará atingiu quase 100% da meta. E o Maranhão não atingiu. Ou seja, o Maranhão está entre os piores estados nesse sentido. Entendeu? No sentido de uma educação mais qualificada. O programa Resenha faz um rápido intervalo e voltamos já para o segundo bloco da entrevista com Ramon Zapata, candidato ao governo pelo PSTU. Estamos de volta ao vivo com o programa Resenha, também na Rádio Futura FM 94.3. Aqui no estúdio, o candidato ao governo do estado pelo PSTU, Ramon Zapata. Ramon, no bloco anterior, você fez a referência à reforma agrária. No eventual governo do PSTU, né, você disse que isso seria uma política muito forte do seu governo. Vocês trazem um dado no programa de governo de vocês sobre dados de assassinatos no campo do Maranhão nos últimos 30 anos, 85 a 2017. 154 pessoas assassinadas. 157 pessoas assassinadas. E aí você traz um dado que é o seguinte, uma informação que é o seguinte, que precisa julgar. Mas julgar que só 5 casos foram julgados, na verdade, assassinato no campo. E aí vocês precisam julgar esses casos. Mas julgar é uma tarefa do judiciário. Num eventual governo do PSTU, qual é a relação, né, do executivo com o judiciário do estado? E aí, efetivamente, uma política dessa, né, onde 157 mortes no campo, apenas 5 casos foram efetivamente julgados. Rapaz, Etevaldo, é o seguinte, no Brasil, por exemplo, morreu nesse último ano 63 mil pessoas assassinadas. Nós temos 40 mil pessoas como nós, mulheres negras, homens negros, que estão nas cadeias sem ter sido nem julgado, nem em primeira instância, nem em segunda instância. 40 mil presidiários. Esse tipo de crime de 157, onde só 5 chegou a termo, porque nós temos uma estrutura que é perversa com a classe trabalhadora. O judiciário nosso é perverso com a classe trabalhadora. O Supremo Tribunal Federal agora aprovou a terceirização de maneira irrestrita. Então, é um judiciário que não é da classe trabalhadora.
é um judiciário que defende um poder dos ricos. Ou seja, eles são beneficiados. O Brasil, incrível que pareça, as pessoas não sabem, o Brasil, esse ano que passou, gastou 91 bilhões com o judiciário brasileiro, maior do que o PIB do Maranhão, que é de 78 bilhões. Os juízes, eles ganham em média 48 mil reais, com o Brasil que paga 954 mil para os trabalhadores com carteira assinada, e nós temos mais de 70 milhões que não têm ocupação nenhuma, estão todo mundo desempregado aí. Então, esse modelo a gente vê que é um modelo que não serve, que é um modelo dentro da lógica do capitalismo. Por isso é que nós temos que construir os conselhos populares, porque o povo organizado, eles vão cobrar do nosso judiciário, e o judiciário vai ter que se submeter à organização popular. Porque essa estrutura aí, que, como eles mesmos dizem, é uma estrutura para o povo. Mas não é isso que se tem visto, né? A gente vê que existe uma separação nítida entre a classe trabalhadora e a classe daqueles que não trabalham. Ou seja, os ricos e os pobres, aqueles que trabalham. Então, eles estão dentro desse mesmo leque de aliança. Porque, por exemplo, nós entendemos que o Estado, ele é um Estado privatizado. Porque toda essa estrutura é para manter o status quo dos grandes empresários, do grande capital, tanto nacional como internacional. Candidato, o senhor, na questão da saúde, no seu programa vocês apontam que, e aí, falando de privatização, que o senhor acabou de citar, que esse modelo de gestão de unidade hospitalar, feito por empresas maranhenses de serviços hospitalares, MCE, institutos assemelhados, se aponta que é uma ideia de uma privatização disfarçada. Qual o modelo de gestão do PSTU para a saúde? Aliás, não é uma privatização disfarçada, é uma privatização, ou seja, o Estado ele já é privatizado por dentro. Porque, por exemplo, quem financia toda essa organização que está aí são os grandes empresários. Financia os vereadores, a Câmara Legislativa, os governos. Todos são financiados pelo grande capital, tanto nacional como internacional. Então, eles obedecem à lógica do capital. O que eles determinam é isso que os nossos governantes obedecem. Por exemplo, nós temos uma empresa privada administrando a coisa pública. Quem tem que administrar a coisa pública são aqueles que fazem parte do setor público. Se nós temos toda uma estrutura, a própria Constituição diz que para você entrar no serviço público, você tem que fazer concurso público. Então, aqueles que trabalham na saúde, eles têm todas as condições de gerenciar a própria saúde via os comitês populares, com organização, com planejamento, com participação dos trabalhadores e das trabalhadoras de um modo geral, porque só eles sabem os problemas que têm. Somos nós que vamos para a fila do SUS, somos nós que não temos escola pública. Esses que estão aí governando, que já governaram, nunca foram numa fila de SUS, eles não sabem o que é isso. Está morrendo milhões de pessoas nos hospitais por falta de médico, por falta de remédio, por falta de tudo, de gases, de leitos. Nós temos que mudar esse estado de coisa. Aí nós propomos o quê? Dobrar o orçamento da saúde pública, que até julho foi gasto 1 bilhão. No entanto, o próprio governo, para pagar juros e amortização de dívida, gastou 1,5 bilhões. Ou seja, o orçamento da saúde é menor do que se pagou de juros. E o governo nunca pensou em fazer uma auditoria da dívida. Quer dizer, eu assumo em janeiro, Ramon Zapata assume em janeiro, tem uma dívida gigantesca que Ramon Zapata não fez, a classe trabalhadora não fez. Eu não vou saber onde foi gasto esse dinheiro, eu tenho que saber. Então eu vou auditar para saber onde foi gasto, quem que gastou, quem se beneficiou com esse dinheiro. Foi A, foi B, ou você traz esse dinheiro de volta, mete na cadeia. Essa galera que está pegando dinheiro público e se apropriando desse dinheiro. É isso que nós vamos fazer, Etevaldo. É isso que tem que ser feito. E a classe trabalhadora tem que estar organizada, porque ela é que sofre os maiores problemas de todo esse modelo de política que está aí. Então, assim, após a auditagem da dívida pública, no caso do Estado do Maranhão, vocês falam, por exemplo, a gente tem um déficit habitacional gigante no Estado. O Maranhão é o estado com o maior déficit habitacional do país, algo em torno de quase 25% de falta de habitação. Então, é daí que vem, por exemplo, o recurso para se fazer o plano de habitação que vocês estão prometendo realizar, caso chegue ao governo, Ramon?
Itevaldo, é o seguinte, ó, por isso que eu disse que as coisas elas são tudo associadas, né? Se nós fizermos a reforma agrária e uma revolução agrária no campo, nós vamos empregar nossa gente, nosso povo. Está empregado, tem mais dinheiro, tem mais recursos, nós vamos até dobrar o PIB. Ou seja, nós temos uma proposta de fazer um plano de obras públicas. A nossa defasagem de habitação hoje é em torno de 400 mil famílias que estão sem habitação no nosso estado. Ou seja, só aí nós vamos empregar muita gente, Itevaldo. Porque muita gente trabalhando no setor agrícola, né? Porque fizemos a reforma agrária, planificamos a economia, né? As pessoas vão estar trabalhando, vão estar com mais recursos, vamos dobrar o PIB, vamos investir nessa construção dessas 400 mil casas, né? Que são necessárias para o povo do Maranhão e, consequentemente, investiremos nos 10% da educação, vamos dobrar o orçamento da saúde, que é fundamental. Por exemplo, o Maranhão hoje, ele tem uma média de 0,87 médicos para cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 2,5 médicos, ou seja, nós não temos nenhum médico para cada 100 mil habitantes, então nós temos que dobrar, fazer concurso público em todas as áreas, para que a gente possa ter uma eficiência no serviço público. É para isso que o Estado tem que se mover, e não para servir banqueiro A, B ou C. Candidato, em 2000 o governo privatiza a Companhia Energética do Estado. Em 2004 o governo negocia, vende, privatiza o Banco do Estado do Maranhão. No programa do seu partido, vocês estão propondo 1. Restatiza a Companhia Energética. 2. Revoga a privatização do Banco do Estado. Isso é possível? Isso é realizável no eventual governo do PSTU? Totalmente, né? Porque, por exemplo, às vezes muita gente não entende quando a gente fala em conselhos populares, né? Mas se a gente for ver até na lógica mesmo do capital, dessas instituições aí, nós vemos uma democracia semidireta. Ou seja, nós temos representantes, mas a gente pode também, através de um plebiscito, por exemplo, né, dizer o que nós queremos, né? O problema é que eles não usam. Então, essa questão plebiscitária, então, se restatiza ou não seria uma questão plebiscitária? Não é uma questão plebiscitária, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que até desse modelo, eles podiam fazer um plebiscito para saber se privatizava ou não, por exemplo, a SEMAR ou o Banco do Estado, não é? Mas nem isso, eles simplesmente passaram por cima da classe trabalhadora e privatizaram tanto o banco quanto a Companhia Elétrica do Maranhão, certo? O que eu estou dizendo é o seguinte, que se nós construirmos os comitês populares, onde a população vai discutir, onde vai ser aplicado os serviços públicos, nós vamos ter muita força, porque a democracia não tem um conceito de que a democracia é o governo do povo, para o povo, com o povo. Então, o que nós estamos querendo é radicalizar nesse sentido, entendeu? Construir os comitês populares, e os comitês populares é que vão decidir, porque esses são os problemas na classe trabalhadora, que é a grande maioria, Itevaldo. Então, quem vai resolver os problemas de nossa classe somos nós mesmos, porque eles não resolvem. A Rosiana governou esse estado durante 14 anos. Flávio, então a oligarquia já está ultrapassada há muito tempo. O Flávio Dino entrou para quê? Qual foi a grande proposta do Flávio Dino? Alavancar o Maranhão, colocar o Maranhão em novas perspectivas. O índice de desenvolvimento humano de 2014 era o 26º no governo de Rosiana. Hoje, em 2017, o Maranhão continua em 26º. em índice de desenvolvimento humano, ou seja, o estado mais empobrecido do Brasil, tanto no governo de Rosiana quanto no governo de Flávio Dino. Em que eles se diferenciam? Aí a classe trabalhadora vai dizer em que eles se diferenciam, porque o Maranhão que eles olham, o que eles dizem, não existe esse Maranhão. Eu estou te dizendo aqui, isso aí está em todos os institutos. O Maranhão, 52,6% das famílias no Maranhão vivem de Bolsa Família, com uma média de R$ 208 por mês. Candidato, como é que a gente tem um Maranhão bom? Candidato, qualidade? O senhor tem agora 2 minutos para fazer suas considerações finais. Então, o que eu gostaria de dizer para a classe trabalhadora aqui no Maranhão é que é necessário que a gente se organize, que a gente faça um enfrentamento direto com todos esses governos que estão aí, que eles não vão resolver os nossos problemas. Eu quero dizer também que nós temos uma chapa poderosa do PSTU,
Então, nessas eleições, não deixe de votar 16. Nós temos Ramon Zapata, Saulo Arcângeli, Preta Lu, Eliomar, Domingos, Conceição, Osmar e a nossa amiga Cátia Ribeiro. Todos você pode votar 16. Votou 16, nós estamos na luta. É isso que a gente quer dizer para o povo do Maranhão e para a classe trabalhadora de modo em geral. Tem que dar 1 minuto ainda. 1 minuto ainda. Tem 1 minuto ainda. Então, o que eu gostaria por exemplo, de me referir agora é justamente a uma classe mais específica a qual eu faço parte, que são os educadores. Eu sou professor do Estado, né, e eu gostaria de dizer para a classe trabalhadora da educação que a gente precisa estar muito forte, porque esses governos eles não vão melhorar a qualidade de vida da nossa classe, porque o governo que está aí não deu aumento em 2015, não deu aumento em 2016, não deu aumento em 2017, fez um arranjo na Assembleia Legislativa, rasgou o nosso estatuto e a gente não pode permitir que isso fique acontecendo. Uma outra coisa, para alertar aqueles trabalhadores lá da Deodoro, com essa praça inaugurada, eles vão querer tirar todo mundo dali da Deodoro, aqueles trabalhadores que estão ali. Então é necessário que eles se organizem para enfrentar esse governo que está aí, porque vão querer tirar todos os trabalhadores da Deodoro com essa inauguração dessa praça. Então tem que se organizar, tem que arranjar um local para botar todos esses trabalhadores. Já não tem emprego, ainda vão tirar os trabalhadores de onde trabalham? Exato. Agradeço ao Ramon Zapata, candidato PST ao governo do Estado. O Resenha das Eleições volta na segunda-feira com o Dívio Neto, candidato do PSOL ao governo. Porque amanhã, sexta-feira, o Resenha exibe um programa especial em homenagem aos 406 anos de São Luís do Maranhão, a partir de 1h45 da tarde. Então, ótimo feriado a todos, tchau, até segunda. Um grande abraço.